Bem-vindos ao podcast desta noite. No capítulo 24 do livro As Três Montanhas, encontramos esta passagem, aqui resumida. Do todo desconhecido ou zero radical emana, ao começar uma manifestação ou universo, a mônada pitagórica, o verbo, o arquimago, o hierofante, o uno único, o Ein Sof, o pneuma eikon caldaico, o Ruach Elohim, ou divino Espírito do Senhor, flutuando sobre as águas genesíacas, o existente por si mesmo, Anupadaka, o Narayana dos antiquíssimos ários. A mônada particular de cada um de nós transforma-se depois na dúada mais excelsa. Ele e ela constituem realmente o pai e mãe gnóstico, o Zeruana persa, o protógonos dual, o Adam Kadmon, o Theos Caos da teogonia de Hesíodo, o Ur-Anas, o fogo e água caldeu, o Osíris-Ísis egípcio, o Yahová, o Yod-Ev semita, etc. Fecha aspas. O homem, em última síntese, é tão só um átomo superdivino do espaço abstrato absoluto. Esse átomo é conhecido pelos cabalistas com o nome de Ein Sof. É urgente saber que o Ein Sof envia seu espírito ao mundo da matéria com o propósito de adquirir isso que se denomina autoconsciência da própria felicidade. Quando o espírito, depois de atravessar o estado de consciência mineral, vegetal e animal, alcança o estado humano, pode regressar ao Ein Sof, fundindo-se com ele. Nesse momento, a Ein Sof se faz consciente de sua própria felicidade. Infelizmente, o homem se deixa confundir pela matéria e pelas vozes fatais do desejo. Daí nasce o eu. Afirma o mestre Samael em Pista e Sofia, os 10 Sefirot, mais o Ein Sof Aur e o Ein Sof são, na realidade, os 12 eons. Os 12 eons formam as 12 regiões. Ainda em Pista e Sofia, comenta também o mestre. Os 13 Katuns, os 13 mundos, os 13 céus de Anahuac têm relação com os 13 Sefirot da Cabala hebraica, a saber, Ain, Ein Sof Aur, Keter Hokmah Binah, Chesed Geburah Tiferet, Netzah Hod Yesod, Malkut. Estes são os 13 eons, ou regiões atômicas suprassensíveis, que se interpenetram sem se confundirem. Para além desses 13 eons está o absoluto imanifestado. O Cristo íntimo, dentro do adepto ressuscitado, ascende aos terríveis mistérios do Eon 13. Os mistérios do Eon 13 abrem-se ante o adepto cristificado e ressuscitado. Fecha aspas. Em outra passagem do Pista e Sofia, explica-nos o mestre Samael, abre aspas, todos aqueles que realizam os mistérios crísticos um dia regressarão ao Eon 13. O Eon 13 é Ain Sat, a seidade. Para além do Eon 13 está o eterno Pai cósmico comum, o Adi Buda, o Buda de nosso Buda individual. Adi Buda é o Pai do nosso Pai, que nunca vem à manifestação, porque é o divino incognoscível. Somente no final do Mahamanvantara, depois de estarmos integrados com nosso Pai que está oculto,
nos integraremos também em nosso Adi Buddha. Esta integração no Adi Buddha realiza-se no Mahapralaya, a noite cósmica, e no seio do espaço abstrato absoluto. Fecha aspas. Ainda em Pista e Sofia, aprendemos que, abre aspas, os 12 arrependimentos de Pista e Sofia têm relação com as 12 horas de Apolônio, com os 12 trabalhos de Hércules e com os 12 éons. É claro que todo bodhisattva caído desce do éon 13 e mergulha no caos. Sem dúvida, Pista e Sofia deve trabalhar no caos para reascender ao éon 13. O 13º arrependimento de Pista e Sofia pertence ao éon 13. Indiscutivelmente, o iniciado deve trabalhar em cada um dos 13 éons se quiser a liberação final. Fecha aspas. Cada um dos 13 éons deve ser autorrealizado dentro de nós próprios. Pista e Sofia deve se autorrealizar nos 13 éons à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. É óbvio que ao chegar ao éon 13, Pista e Sofia deve sair do caos. Raros são os iniciados capazes de bater a porta 13. A primeira porta está na sala de Malkut e a última na sala de Ain. Tem havido raros casos de alguém que bateu na espantosa e terrível porta do Ain Sof Aur, a porta 11. Aqueles que bateram na porta 11 estiveram a ponto de perder a vida. Muitos pereceram na porta 11. Raros, muito raros, são aqueles que chegam até o éon 13. Os elementos tenebrosos atacam ainda quando chegamos ao éon 13. Isso é terrível, porém o Cristo íntimo vence os tenebrosos e liberta Pista e Sofia. O Cristo íntimo é Inri, fogo devorador, fogo vivo. Vamos a alguns comentários pessoais nossos agora. Há uma certa dificuldade em compreender e assimilar o conceito dos 3 aspectos do absoluto. A ver se conseguimos tornar isso mais compreensível. Os 3 aspectos do absoluto são Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur. Ain, às vezes, é considerado como sendo o próprio absoluto, outras vezes, como sendo um reflexo, uma imagem do absoluto. Em nosso entendimento, a contradição é aparente. Depende de como se vê, se examina ou se estuda a estrutura da árvore da vida. O mestre Samael, em suas obras, também às vezes declara que Ain é o próprio absoluto, ao qual só se entra no final do dia cósmico. Até lá, aqueles seres que realizaram em si mesmo todos os 12 éons anteriores, aqueles que realizaram os 12 trabalhos de Hércules, esperam numa sala ou numa antecâmara a hora de entrar definitivamente no seio do Uno imanifestado. Esta sala ou antecâmara não é o éon 12, pois se encontra além dele, mas também não é ainda o absoluto propriamente dito. O que seria então essa região? Para explicar, vamos repetir aqui uma frase extraída do Pista e Sofia comentada, mencionada anteriormente nesta apresentação. Abre aspas. Estes são os 13 éons ou regiões atômicas suprassensíveis, que se interpenetram sem se confundirem. Para além desses 13 éons está o absoluto imanifestado. Fecha aspas. Noutra passagem do Pista e Sofia, diz o mestre: os elementos tenebrosos atacam ainda quando chegamos ao éon 13. Se há uma certeza em tudo isso, é que só estamos livres do assédio dos tenebrosos quando entramos no absoluto.
Portanto, deste ponto de vista, o absoluto está além do Éon 13, realidade cosmológica essa corroborada pelas antigas escolas gnósticas que ensinavam que o universo iniciou com um original, impenetrável ou desconhecido Deus, chamado de pré-pai, bitós, enóia, barbelo, mônada ou raiz desconhecida. Portanto, entendemos que Ain é a imagem ou reflexo direto do absoluto, a primeira unidade, o Éon 13, a porta 13, barbelo, o Elohim primordial, a mônada, a raiz. Então, como afirmam as antigas cosmologias gnósticas, essa primeira emanação cria de si mesmo os demais éons, vale dizer, o Ain Sof e depois o Ain Sof Aur, do qual mais tarde surge ou emana Keter e os demais Sefirot, num total de 12 que se relacionam com os 12 trabalhos de Hércules. Vamos repetir e enfatizar. Na passagem do imanifestado para o manifestado, forma-se no ambiente aquático luminoso o pensamento, enóia, do imanifestado. Esse primeiro pensamento, enóia ou barbelo, é o que na Cabala se denomina Ain. Entendemos nós que os cabalistas não diferenciavam o pensador de pensamento. Então, para eles, Ain é, ao mesmo tempo, o pensamento e o pensador. Porém, os antigos gnósticos faziam distinção. Portanto, para os gnósticos, o absoluto é a realidade oculta que se encontra além do pensamento. Se compreendermos essa sutileza, perceberemos que a contradição, como dito anteriormente, é aparente. Apenas altera a forma de explicar o que vem depois, nos sucessivos desdobramentos da árvore da vida. Até aqui nossas palavras de hoje. Voltaremos em instantes para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.